Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um podcast aqui do Nosso Deus Não Está Morto. Esse podcast que tem edificado vidas, edificado pessoas, feito vários jovens serem edificados pela palavra de Deus. E hoje eu estou aqui com um amigo meu, que ele é um querido e abençoado irmão em Cristo, que está caminhando com a gente ali na igreja e ele tem uma palavra hoje para impactar o seu coração. Luiz, seja bem-vindo aí e que Deus possa estar te usando para fazer essa pregação de hoje, te usando grandemente aí. Fala lá para aquela câmera quem tu és. Amém. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente agradecer a Deus, né? Que isso é um desejo do meu coração há um tempinho atrás já. Nasceu de uma maneira muito ardente, né? Vamos dizer assim, no coração. E creio eu que Deus ele veio abrindo portas, né? Para que chegasse até aqui. Glória a Deus por isso. Meu nome é Luiz, congrega ali na comunidade cristã Nova Aliança, junto com o irmão Samuel. Tem sido algo tão maravilhoso, sabe? Não tem palavras para poder descrever a comunhão que a gente tem, o carinho que a gente tem um pelo outro. Em todos nós, né? Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então, pessoal, hoje o Luiz, eu trouxe ele aqui para falar de uma questão muito importante, né? Porque nós temos algumas chaves no reino de Deus, que é você se converteu a Jesus, então você tem que orar, tem que ter uma vida de leitura da palavra, que é o que o último podcast a gente falou e até tô postando corte sobre isso. Mas agora na parte 3 é você se posicionar em cima disso, né? Agora, beleza, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida na palavra e agora eu tenho que me posicionar em cima disso. E então, eu queria perguntar para ti, Luiz, como é que eu vou me posicionar agora? Na palavra, como é que a gente tem que se posicionar agora? Leitura bíblica, ela tem que ser diária, né? Todo santo dia a gente tem que estar lendo a Bíblia. Não adianta a gente querer ler só uma vez por semana, ou só no domingo, ou só nos dias de culto, né? A palavra, ela é o que nos mantém de pé. Né? A palavra de Deus, ela é transformadora. Só quem vive sabe dizer isso e sabe o que eu tô falando, a importância da leitura da palavra. Né? A palavra ela edifica, a palavra ela te ajuda, tu se mantém posicionado, né? Tu sabe lidar com situações que muitas das vezes é o teu coração que fala, né? E aí quando a gente está coberto da palavra de Deus, quando a gente está revestido da palavra de Deus, a gente aprende a lidar com situações, a gente aprende a se posicionar e se colocar no lugar de cristão, que a gente tem os nossos princípios, né? A gente tem o nosso primeiro amor de todos que a gente tem que ter é Deus. Então ali, se tu tomar uma decisão X vai influenciar na tua vida com Deus? Se for influenciar, irmão, para algo ruim, claro, esquece, né? Ah, mas é bom, não sei o que, esquece. Posicionamento, às vezes, a carne ela grita, né? Ela machuca, dói. A gente não pode negar isso, né? Por mais que o menor desejo possível, que seja o menor desejo, né? A gente nega a si mesmo, a gente se negando a si mesmo, aceitando a Cristo todo santo dia, se arrependendo todo dia e lendo a palavra todo dia, se revestindo do amor de Deus, né? Todo santo dia. Eu creio que nosso primeiro passo do dia tem que ser a leitura, né? A gente tem que... Cara, é assustador. No segundo podcast ali com o William, inclusive é meu discipulador, depois daquele podcast, eu vi aquele podcast, eu senti a presença de Deus em casa, eu tava vendo aquilo, eu falei, não, eu vou ver, né? Vou ver como é que vai ser. E realmente, ali Deus falou muito comigo. Hoje eu sou discipulado pelo William. E aquilo ali me abriu a mente, sabe? Quando a gente para pra pensar, não, realmente, a gente tem que ter alguém pra nos ajudar. Alguém pra nos lapidar, né? Um verdadeiro amigo em Cristo é aquele amigo que ele vai te afiar. Vai te ajudar a te afiar. Então tu vai tomar porrada, vamos se dizer assim, só que no bom sentido, né? Pra quê? Pra gente se tornar revestido, pra gente se tornar homens com caráter, né? Homens e mulheres, enfim, né? Íntegros, né? Íntegros da palavra de Deus. Então, a gente tem que ler a palavra todo dia, todo dia. É muito fácil a gente abrir o celular ali, entrar no TikTok e passar 30 minutos vendo o TikTok. Mas é muito difícil a gente abrir a Bíblia e ler pelo menos 4 capítulos. Ah, é muito. Não é muito, cara. 4 capítulos não é muito. Eu falo isso porque eu no começo eu falava, Deus, eu só vou ler 2. 2 por dia. Quando eu vi eu tava em 6. Quando eu vi eu lia mais. Meditava mais. Procurava entender. Ia. Mas também veio o esfriamento, né? Durante um processo ali, veio um grande esfriamento. E hoje, graças a Deus, depois do meu discipulado e tudo mais, eu falei, não, realmente eu tenho que andar posicionado, sabe? Aquilo que Deus tem na nossa vida, se a gente quer que se cumpra, a gente tem que estar posicionado. Senão nada adianta. E assim é uma questão importante. Que nem amanhã eu também vou estar um tempo com o meu pastor. Você vai ver isso talvez outro dia, mas... Por quê? Porque eu quero ali colocar alguns tópicos para ele, pra gente estar orando, pra gente estar se aconselhando, se ouvindo
com o Espírito Santo e tal. Por quê? Porque eu preciso, como cristão, entender que o meu posicionamento ele parte de uma coisa. Ele parte de uma proteção que Deus está me dando. Quando eu me posiciono, existe também, além do posicionamento, existe uma proteção que vem, né? Uma proteção que vem sobre aquele lugar, sobre a tua vida, sobre a tua história. No que sentido, Samuel? Você fica protegido das brechas. O posicionamento ele faz isso. Você se protege da imoralidade desse mundo, do pecado, da avareza, das coisas da sua volta. E às vezes, também, além dessas questões aí, quando você se posiciona, você está dizendo para Deus que eu quero ser uma estaca firme na rocha e independente do que está acontecendo à minha volta, eu quero Cristo, eu quero Jesus e eu quero continuar firmado nesse Jesus, firmado nesse Cristo e eu quero que essa rocha, esse posicionamento seja firme e seja inabalável. Para isso eu preciso me posicionar. E aí que entra a questão, como me posicionar? E aí eu queria perguntar para ti, Luiz, como que a gente se posiciona realmente? Como que é um coração de alguém que se posiciona? Como que eu cavo esse buraco e eu não vou mais sair dele? Esse buraco não do mundo, mas esse buraco de cavei meu lugar no Senhor e eu quero permanecer nesse lugar até Cristo voltar. O que que eu tenho que fazer? Eu resolvi me posicionar em Cristo quando eu reconheci a presença, quando eu reconheci o amor de Deus, que não faz muito tempo isso. E ali eu entendi que quando a gente entende que o amor de Deus, ele constrange, o amor de Deus, ele move, né? A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faça, que é contra aquilo que ele quer que a gente, que a gente não faça, no caso, que ele é contra daquilo, a gente magoa, sabe? A gente tem que entender que, por exemplo, são nossas atitudes, elas entristecem o Espírito Santo. E tu sentir o Espírito Santo se entristecer, dói, sabe? Tu sair do posicionamento que Deus mandou tu ficar, tu ser desobediente, e quando tu começa a ler a Bíblia, que tu vê Saul, um dos maiores exemplos de desobediência, né? De má exemplo, né, no caso, é Saul. Saul, ele sempre foi desobediente, ele sempre fez a vontade dele, né? Ele sempre fez aquilo que alegrava a carne. E a gente tem que lembrar que a carne, ela é um prazer momentâneo. Eu falo o sentido de alegrar a carne de todos. Ah, não vou no culto hoje que eu vou ver uma série. Ou vou sair e vou ver um filme. Cara, tem que entender que o nosso sofrimento aqui, ele é passageiro. Ele é momentâneo. Quanto mais perto de Cristo a gente fica, quanto mais a gente consegue reconhecer, é mais difícil a gente não se manter posicionado. O que eu quero dizer com isso é o quê? Onde tem a presença de Deus ao teu redor, onde tem pessoas que são movidas pelo Espírito, onde tu aprende a viver em Espírito, é ali onde tu começa a cavar o buraco pra tu ficar realmente na presença de Deus, sabe? E é engraçado porque assim, ó, por que que a gente tem que andar em espírito? Por quê? Porque você tá no mundo, né? E você tá posicionado no mundo que não é posicionado. E que o mundo que tem, inclusive, a sua forma, né? Então é muito fácil e vai ter momentos que a brecha vai estar aberta. Vamos colocar assim, ó, a tentação vai estar ali. Então, se você tá na carne, você vai cair. E você vai cair, porque tá ali, na sua frente, e você pode cair. Mas se você estiver no Espírito Santo, naquele momento, Deus vai te direcionar a fazer outra coisa. E aí você não vai cair, você vai ficar firme, você vai ficar inabalável no Senhor, você vai ser uma nova pessoa, você vai ser um novo canal do Senhor, entende? Gente, quanto mais no Espírito eu ando, mais posicionado eu fico. Isso. Porque mais íntegro com aquele que é a integridade, que é Cristo, com Deus, mais ainda eu fico. Então, gente, você é jovem, tá me ouvindo, tá me vendo aí no YouTube, tá me vendo aí, tá me ouvindo nas outras plataformas, tá com dificuldade de se posicionar. Primeiramente, procure alguém, no meu caso específico, O discipulado ajuda muito. no meu caso específico tem o apóstolo Abel que me ajuda muito, mas veja, existe também uma questão de autoridades que às vezes estão mais perto de ti, autoridades que estão mais perto de ti. Existe uma coisa chamada que são as autoridades que estão mais perto de ti, que são quem? Pai e mãe. Às vezes a gente acha que talvez porque nosso pai e nossa mãe não são cristãos ou são meios, talvez não tenham um posicionamento igual ao nosso em muitas coisas, a gente acha que a gente não tem que ouvir eles. Pelo contrário, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então a gente tem que buscar um discipulado. Mas às vezes dentro de casa a gente tem a pessoa que mais pode falar a verdade na cara dura pra gente, que é a nossa mãe, nosso pai, que vai falar a verdade e vai nos limpar ali. É. Então, veja,
a gente às vezes quer ouvir a voz de Deus de alguém que não está convivendo com a gente 24 horas por dia. Mas às vezes a pessoa que mais pode nos ajudar a nos posicionar é o nosso pai e nossa mãe que estão ali nos vendo. Teve aquele culto do Só Falta Você e... Meu Deus, isso é forte. E a minha mãe, ela foi. E minha mãe, quando eu me converti, ela, por alguns motivos que eu próprio cavei, eu próprio errei, eu me afastei um pouco, assim, eu fui um cara que eu fui, vamos dizer assim, eu fui muito... Isso é erro meu, tá? Isso eu errei como carne, como homem, né? Fui muito rude em casa, sabe? Tipo, eu tava dentro da igreja, convivi em comunhão, vamos se dizer assim, né? Tipo, tinha comunhão na igreja, tudo mais fora também, com alguns amigos, com algumas pessoas. Mas em casa eu deixava faltar. E pra mim eu tava, tipo, eu entrei numa rotina que pra mim tava tudo bem, sabe? Pra mim tava tudo bem. Só que agora eu tô falando isso sobre os jovens, que às vezes pode ter até alguém aqui que tá escutando a gente que vai falar, pô, mas como é que eu vou pedir conselho pra minha mãe se minha mãe não me dá ouvido? Será que ela não dá ouvido ou a gente não parou pra escutar? Sabe? Porque a Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe. Mas... E no culto do Só Falta Você, no final do culto, toda a vida aqui, na verdade todos os momentos que eu encostava na minha mãe, eu dava a mão pra ela, eu abraçava ela e eu chorava, cara. E eu chorava e chorava e chorava. E na minha mente só conseguia vir a palavra perdão. E eu, tipo, olha só, a palavra vinha a palavra perdão e eu querendo perguntar pra Deus o porquê do perdão. Sendo que eu já sabia que eu tinha que ter pedido esse perdão muito tempo atrás. E eu pedi perdão pra ela no culto, tá? Que eu chorei, que nem um... Meu Deus do céu, eu de lembrar eu me emociono, né? Eu pedi perdão pra ela, porque quando a gente tá posicionado em Cristo Jesus, a gente tem que entender que nós temos uma família. Nosso primeiro ministério... Ah, você tem um ministério evangelístico. Beleza. Antes de eu ganhar a minha cidade, eu tenho que ganhar minha família. Ganhei minha família, ganhei minha cidade, ganhei minha nação, ganhei o mundo. E assim é engraçado porque às vezes mesmo sendo da família, às vezes a família não quer ouvir tanto. Mas aí que tá. A gente tem que estar posicionado independente se vão ouvir ou não vão. E aí é uma chave, né, que a gente pode pensar agora em relação ao posicionamento também. A família é o primeiro lugar pra gente aprender a ser cristão. Sim, Porque o que você é dentro da sua casa, você vai ser lá fora. isso. E como você trata as pessoas que estão dentro da sua casa, você vai tratar lá fora. E como você lida com os problemas que estão dentro da sua casa, que aconteceram, como você conserta aquilo, chama a gente, vamos acabar com isso de uma vez, vamos resolver. Como a gente lida com essas coisas, a gente vai lidar com todo o resto. Porque a igreja é família. Isso. Porque lá no princípio, tudo começou como uma família. E agora, na volta de Cristo, tudo termina também como uma família edificada. Não só uma igreja apenas, mas uma família, um corpo unido. E para esse corpo ser unido, ele precisa estar posicionado. E qual que é a palavra, qual que é o versículo que hoje te mais chama atenção sobre posicionamento aí? A palavra que mais me chama a atenção, na verdade já me chama a atenção desde o dia... Tá aqui anotadinho. Do dia 24/10/2022. Que é Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 2. Que fala sobre a conformação, né? A palavra diz assim, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Quando a gente se posiciona, a gente vê isso aqui muito... É muito rápido. Eu, pelo menos comigo e com algumas pessoas que eu conheço, pra gente começar a ver 1% da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, quando a gente se posiciona, a gente começa a ver isso. É rápido que eu digo, não digo tipo, me posicionei hoje e amanhã. Não. Mas quando a gente se posiciona e começa a brigar contra a nossa carne, começa a ler a palavra, começa a orar, em vez de murmurar, cantar, em vez de achar situações só pra reclamar, falar que o tanto que sofreu, não, o quanto que eu aprendi. O quanto que, sabe, reconhecer as situações que a gente passou pra gente crescer, não pra gente se lamentar. Porque às vezes não é o tanto que aconteceu errado, é o tanto que você está disposto a consertar aquilo ali. Exato. Porque às vezes o posicionamento, ele entra num lugar de conserto muito grande. Porque se posicionar é eu entender que agora eu estou em Cristo e eu tenho que reconciliar. Eu já fui reconciliado com Deus agora nessa nova vida em Cristo, mas eu quero que
o ambiente que eu estou também seja reconciliado com Deus, porque Jesus fez essa obra. E como que a gente faz isso? Se posicionando. E como que a gente se posiciona? Estando com pessoas, nesses ambientes, estando na palavra de Deus e estando em uma vida de oração, que foi o primeiro e o segundo podcast. Isso, exatamente. Porque esse terceiro, ele é a continuação do primeiro e do segundo. E o quarto vai ser a continuação desses. Eu não sei qual que vai ser o tema do quarto. Para você ter uma ideia, porque tudo o Espírito Santo vai dando e a gente vai fazendo. Mas é para você entender que, primeiro, a gente falou, primeiro podcast sobre oração, segundo podcast sobre leitura da palavra e o terceiro agora falando sobre posicionamento, porque eu não sei qual vai ser o quarto. Deus vai mandar o episódio, a pessoa que vai falar sobre isso. Mas é para dizer para você que está me ouvindo aí de casa que o que vai nos fazer permanecer não é que não vamos ter lutas e não é que não vamos ter dificuldade, mas é andar nesse Espírito Santo, andar com o Espírito Santo, andar nele, andar com ele todos os dias, sabe? E ter esse cuidado, esse zelo de, tipo assim, ter esse zelo de, tipo assim, ouvir ele nas pequenas coisas, sabe? Porque muita gente quer ouvir as grandes coisas de Deus, mas esquece de ouvir as pequenas coisas. Eu aprendi essa semana com uma pessoa que, na verdade, eu via isso, mas eu não dava tanto atenção pra isso. Mas eu aprendi com uma pessoa essa semana, que a pessoa virou pra mim e falou assim, quando a gente espera em Deus, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Quando a gente aprende, quando a gente está posicionado e a gente espera a nossa vida em Deus, quando a gente descansa no Senhor, a gente aprende a dar atenção nos pequenos detalhes. Porque aí, quando a gente vê o grande mover de Deus nos pequenos detalhes, a gente fica maravilhado com aquilo. Costumo dizer para as pessoas que você ouve falar de Deus, ou você ouviu falar de Deus, ou você conhece. Tem um louvor que fala que é assim, aquele... Quem já pisou os santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E isso é realidade. Quando a gente reconhece Cristo, é difícil a gente não se posicionar. Se a gente não se posicionou é porque a gente não conheceu a Cristo ainda. Quer dizer, a gente ouviu falar, mas a gente não reconheceu ele em nossa vida. É porque assim, é uma questão assim, a graça, se ela é verdadeira, ela vai ser graça mesmo. Exato. Porque a graça que não te salva de você mesmo não é uma graça, é uma falsa graça. Isso. Tem um cara que fala sobre isso, um teólogo que fala sobre isso. O que é a falsa graça, gente? A falsa graça é eu conheci Jesus, mas continuo igual. Porque não foi a graça que me salvou, foi eu que tentei me salvar. Mas se a graça me salvou verdadeiramente, ela vai me salvar de tudo aquilo que é pecado e que me tira da graça. Se a graça me salvou, então a graça vai me fazer dar os frutos da graça. Vai me fazer viver como a graça vive. Vai me fazer plantar nas pessoas o que a graça plantaria. Vai me fazer abraçar as pessoas, pegar as pessoas na mão e dizer, olha, cara, eu estou aqui fazendo isso por ti. Mas porque não é por causa de mim mesmo, mas porque aquele que é amor está em mim. Jesus está em mim, ele está me amando e eu estou amando você porque ele me ama. A graça é isso, é uma graça que provém de Deus. Esse alinhamento ele vem dos céus. E ele não vem somente da gente. Exato. Aí o que acontece? Se a graça me salva, automaticamente ela tem que salvar meu casamento, ela tem que salvar quem é casado, né? Ela tem que salvar meu namoro, ela tem que salvar o meu dinheiro, ela tem que salvar a minha boca de falar coisas erradas, ela tem que salvar, sabe, meu coração, ela tem que salvar minha língua, ela tem que salvar, sabe, as pessoas que estão à minha volta, porque é a graça, é de graça. Só que para que essa graça seja passada, para que a reconciliação, o perdão, aquilo que está travado às vezes dentro da gente seja passado, eu tenho que conectar o quê? Eu não posso ser uma mão sozinha. Aí eu tenho que conectar com o resto do corpo de Cristo, para que esse corpo de Cristo vai fazer junto comigo essa missão, entende? Que também eles receberam graça, a igreja recebeu a graça. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Não contra Amém. o igrejinha. Não contra a igreja, porque tem gente que quer ser o igrejinha, mas não existe. A igreja é nós, Isso. não é eu. É nós, é o corpo de Cristo unido. E em edificação, edificando a si mesmo, estando em unidade com a fé. E aí, o que você tem a dizer? Eu quero agora me posicionar, Luiz. Eu quero agora me encher dessa graça. E eu quero ter um nível mais profundo. O que eu tenho que fazer?
você tem que, cara, por mais difícil que seja, que às vezes a gente acha que é muito fácil, oração. É orar. É ser simples. Deus, me ajuda aqui porque eu preciso disso. Se arrepender, quando a gente se arrepende, a gente não retrocede. Esquecer do passado. O passado, muitas das vezes, ele nos atormenta. Mas a gente tem que pedir para Deus nos libertar dele. Né? Se... E tem que cortar a ponte, né? Oi? É uma ponte que você tem que cortar fora É. o... Se aquilo te faz regredir, por exemplo, você teve um passado, você aprendeu coisas com aquele passado. O que é bom, você tira e leva pro resto da sua vida. O que você amadureceu, você leva. Agora, aquilo que te faz regredir, cara, o velho homem, velhos costumes, coisas que não agradam a Deus que tu já fez, cara, tu tem que cortar. Porque quando tem que ser firme. E tem que ser igual aquela ponte, aquele filme do Shrek que tinha uma ponte. Lembra daquele filme que aí ele cortava a ponte, puf, ela caía do lado assim, e ficava o castelo aqui, e ficava a coisa aqui. Ou seja, Deus tem que, na tua vida e na minha vida todos os dias, pra gente não voltar aquilo lá, tem que ser um caminho sem volta. Tem que andar num caminho que eu entrei em Jesus, agora estou em Cristo, e não tem mais volta. E o caminho de Cristo, ele é reto, né? Ele não faz curva. Então não tem como eu voltar atrás, porque a mulher de Ló foi olhar pra trás e virou estátua. Exato. Se a gente volta olhando pra trás, a gente se paralisa. Exato. Então, e se quebra, que nem a mulher se quebrou, e a gente se quebra também. Então a gente tem que tomar cuidado para não voltar para aquele caminho. Como que a gente não volta para aquele caminho? A gente tem que pegar o papel, cortar. Pegar, vamos dizer que aqui é a ponte. Eu tenho que pegar essa ponte aqui. E eu tenho que dividir ela no meio. E não ter mais volta, não tem mais como eu construir ela de novo. E tudo que te faz lembrar o passado, tu tem que tesourar. E aí que entra o arrependimento, gente. Porque o arrependimento, porque o diabo, ele quer construir de novo nossa ponte com o passado e quer que os velhos hábitos voltem. Mas a gente precisa ter um coração quebrantado e arrependido para a gente pegar essa ponte, cortar ela no meio todo dia e dizer, eu quero continuar aqui, nesse lugar aqui, nesse jardim aqui que Deus me deu, nesse ambiente de paz e tranquilidade, nesse ambiente de que Deus é o centro, que Jesus é o centro, que a sua palavra é viva, que as pessoas estão me ouvindo, eu estou ouvindo elas, e que eu sou protegido das influências do maligno, porque eu estou debaixo do sangue de Cristo. Sim. E aí? E em Efésios vai falar sobre a desobediência, né? Que quando nós somos desobedientes, nós somos governados por demônios. Isso é muito real. Porém, muita gente brinca de ser desobediente. Isso dentro da igreja e fora da igreja. Quem tá fora é desobediente. A carne, né? A carne. Cara, ser governado pela carne dói. Só quem já foi governado pela carne sabe isso que eu tô falando. E conheceu a Cristo. Né? Tu tinha falado ali sobre quais que são as situações, né? Que a gente tem que... as atitudes que a gente deve tomar para se manter posicionado, para se posicionar. É oração, é leitura, é comunhão. Nós temos que estar cercados de pessoas que nos levam para Cristo. A gente tem que ter isso. Tem que entender. No GA do mês passado, o tema era como andam os filhos de Deus. E o principal tema era João 15, do versículo 1 ao 5, né? Que fala sobre onde Jesus fala, eu sou a videira, vocês os ramos, quem está em mim dará muitos frutos, pois quem não está não terá fruto algum. Então a gente tem que entender, cara, o pastor Abel, quando ele ministrava essa palavra sobre os frutos, que a gente deve de reconhecer as pessoas que andam com a gente. Porque a gente não tem que ser só admirador de Cristo, a gente tem que ser seguidor dele. Exatamente. Se as pessoas que estão com a gente, Cristo habita nelas, fruto elas darão. Agora, se Cristo não habita, cadê o fruto? Não vai ter. Isso é duro, entendeu? O Evangelho, ontem mesmo eu abri meu coração pro Samuel, para outro Samuel, gente. Eu abri meu coração para ele, eu falei, cara, quando eu decidi me posicionar, triplicou o peso em cima de mim. E eu tenho que andar com outra pessoa para equilibrar de novo. Servir a Cristo é algo muito bom, é maravilhoso. Porém, a gente se negando todo dia. Quando a gente se posiciona, irmão, vem dificuldades. A gente não pode mentir. Essa é a verdade. A dor do posicionamento, cara, dói. Só que a gente tem que lembrar que Cristo apanhou, não murmurou. Cristo foi, cara, espancado em praça pública. Ele não murmurou, ele não chorou, ele não deu um gemido, nada. Parecia que Deus não tinha abandonado mais. Abandonou ali, vamos dizer. Tava cheio, né? Ele tava com todo
Pensa, olha O com maldito é aquele que foi pendurado no madeiro, né? Ele tava com toda a maldição da humanidade ali. Exato. E levou sobre si tudo. De toda a humanidade que existia naquela época e que viria, né? É. Então a gente tem que entender que o sacrifício ali foi enorme. Então a gente... É difícil? É. No mundo tereis No aflições, mundo tereis aflições, pois creis em mim, pois eu mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso. E é engraçado porque o que vai nos atrapalhar nesse posicionamento também é uma coisa chamada ansiedade. Sim. Porque a ansiedade, ela atrapalha a revelação de Deus. A ansiedade, ela não é fruto de Deus, né? Nunca vai ser, né? A ansiedade, ela gera a depressão. E a depressão, ela mata, né? Porque a Bíblia fala, Os o homens homem fazem faz muitos planos, mas realizar é de Deus. Isso. Mas aí que tá. Se o que tu tá planejando é de Deus, então tu não precisa ficar ansioso por isso. Porque é de Deus. E como é que eu sei que se é de Deus ou não é? Se eu leio na Bíblia aquilo lá tá na Bíblia, aquilo lá então é de Deus. Porque a Bíblia não pode ser contra ela mesma. Exato. Tá na Bíblia. Mas tá claro na Bíblia, na Bíblia toda tá claro aquilo ali. Então é de Deus, tá na Bíblia. A Escritura é a verdade de Deus. Só que, beleza, a Escritura é a verdade de Deus, tá claro lá. Então por que eu tô ansioso? Aí é porque meu coração precisa aprender a descansar no Senhor. Isso. E eu preciso orar até que aquilo que eu tô orando aconteça. Enquanto não acontecer, eu tô igual Jesus no barco, descansando enquanto a tempestade vinha. Aí os discípulos ficavam apavorados e ele disse, não, então ele só chegou lá e repreendeu rapidinho e melhorou. Por quê? Porque ele sabia se posicionar, ele sabia o que estava fazendo, o que ia fazer e o que fez. Ele sabia de tudo e assim nós devemos ser, né? Sobre posicionamento, a gente tem que entender que quando a gente se posiciona no centro da vontade de... Quando a gente está posicionado no centro da vontade de Deus para com as nossas vidas, tudo flui, né? A gente entende, a gente aprende a guerrear, vamos se dizer assim. Porque a nossa guerra vai ser aqui, ó. Na leitura, vai ser na oração, sabe? Lidar com situações do dia a dia, muitas das vezes são questões que dói, dependendo do que tu vai lidar. Mas quando tu tá posicionado, tu entende que a vontade de Cristo, ela tem que prevalecer perante aquilo. E é interessante porque assim, ó, gente, às vezes, a gente tem como cristianismo, a gente achar que, não é porque a gente achou que tá falando de Jesus naquele momento ali, tá construindo algo que a gente aparentemente diz que é de Jesus, que aquela construção tá certa. A gente precisa ter esse alicerce na obediência de Jesus também. Exato. E aí que entra uma questão, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, né? Mas por quê? Porque a gente precisa ter... As coisas da nossa vida precisam estar construídas sobre Jesus e sobre a obediência a Jesus Cristo. E ser obediente nos dias de hoje parece que é algo errado. Parece que é algo que a gente tá... É que na verdade a gente tá indo na contramão do mundo, né? E às vezes até vai assim, ó, pela cultura... Mas não é errado não. Pela cultura, gente, vocês que são jovens, estão me ouvindo, mais adultos, sei lá. Pela cultura, às vezes até dentro de casa você vai ouvir, olha, você tá sendo muito radical, Samuel. Ou você tá sendo muito radical, ô Luiz. Porque, entendeu? Às vezes as pessoas que estão à nossa volta, que até conhecem a Deus, conhecem Jesus, mas pela questão de não terem tido esse aprofundamento como a gente, vão viver aquele nível para elas tá bom. Mas a Bíblia fala que existem níveis, né? Existem águas que dão no joelho, águas que dão aqui na cintura, Então, o mar da graça é assim, existem níveis para esse mar da graça, existem níveis para que as coisas de Deus aconteçam. E a gente, conforme a gente vai crescendo na fé, Deus vai cobrando mais, não é porque Deus está cobrando mais, é porque a gente subiu de nível. Então a régua para nós vai subir. Então quando você é jovem, você se converte hoje, e você está alguns anos na igreja, mas você está naquele nível ali, Deus vai te cobrar aquilo ali. E vai ser cobrado aquilo ali, tá tudo certo. Mas à medida que você vai crescendo na fé e você quer crescer, Deus vai te cobrar mais. Isso. E isso é em todas as esferas. Por exemplo, na esfera financeira, na esfera espiritual. Quem é novo na fé e depois a pessoa até está anos na igreja, mas às vezes não cresceu naquele nível, Deus vai cobrar aquilo ali. Mas a partir do momento que a pessoa vai crescendo na fé e vai tendo conhecimento da coisa, vai crescendo na revelação da palavra de Deus, a cobrança é muito maior. E a cobrança, ela é maior, mas ela não é porque você... Nossa, que Deus que está me cobrando demais, porque... Não, é porque Deus ama a gente de tal maneira que Ele nos dá essa oportunidade de crescer e de crescer nos níveis que nós temos, né? Isso. E aí eu pode falar aí tudo aí que... Sobre quando a gente se posiciona, quando a gente vive aquilo que a gente tem que viver, tu tem que se posicionar para exercer. Porque quando a gente, por exemplo,
a gente foi e fez aquele evangelismo na praça, certo? Uhum. Se a gente não tivesse se posicionado para que aquilo acontecesse de uma forma correta, orando, jejuando, se preparando, lendo a palavra, se preparando para aquilo, o que ia acontecer aquele dia? Entendeu? Ia acontecer tudo contra daquilo que aconteceu. Porque eu tenho para mim que aquele dia foi um dia maravilhoso, um dia de aprendizado, um dia onde a gente alcançou almas, um dia que a gente conseguiu conversar com pessoas, plantar o amor de Deus no coração de cada um. O Samuel, ele, no dia que a Juliana, ela voltou para Jesus, aquele dia foi sensacional, cara. Aquele dia a gente foi pra Santa Ceia, aí depois a gente foi lá comer uma carne e de tarde a gente ia fazer aquele louvor na praça. Sim. E aí a gente tava lá e tal, e aí fazendo carne na churrasqueira, eu não lembro o que eu tava fazendo, e o Samuel passou por mim e falou assim, Luiz, tu já parou pra perceber que a gente não segue Jesus porque a gente tem medo de ir pro inferno? A gente segue Cristo pelo amor? A gente segue Cristo pelo verdadeiro amor, porque Ele nos amou, porque a gente ama Ele, porque a gente resolveu seguir aquilo que Ele... Sabe, o amor de Deus. E aquilo ali, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu fiquei, o quê? Sério, isso ele... Tipo, eu não tinha parado pra perceber nisso, sabe? Tipo... E ele virou pra mim e falou, cara, isso é incrível. Eu falei, é. E a Laísa, a mulher de Samuel, ela tava fazendo maionese. Aí eu corri lá na cozinha, tava ela e a Juliana. E eu falei aquilo pras duas e saí. Depois, quando a Juliana deixou a gente começar a falar de Jesus pra ela e começamos a evangelizar e palavra atrás de palavra. E ainda não tinha sido o momento, né, do que você estava lá na praça ainda? Não, foi Que antes. doido, cara. Foi antes. E aí eu virei pra ela assim, e tinha falado aquilo, e ela virou pra mim e ela falou... Há um tempo atrás eu falei pra minha mãe que eu não ia botar um pé na igreja porque crente só tá lá porque tem medo de ir pro inferno, não tão lá porque amam Jesus. Ela falou? Ela falou. E o que eu tinha falado pra ela antes? Que nós seguimos Jesus porque nós o amamos. E quando a gente ama, cara, a gente se posiciona, cara. Porque quando a gente entende o amor de Jesus pela gente, ele se posicionou, ele se colocou no lugar de gente, de ser humano, carne, veio pra cá, fez isso, aceitou por tudo que ele passou. Talvez tenha situações que a gente vai passar na nossa vida que cara, a humilhação que ele sofreu. Entendeu? Tipo, como os apóstolos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu não lembro o nome deles todos, mas o único que morreu dormindo, que morreu tranquilo, foi João. O resto tudo, teve uns que foi apedrejado, outros E Daniel ficou mais de boa ali. Foram cortados no meio. Então, tipo assim, são situações que a gente tem que entender que, cara, o evangelho, se posicionar, vai custar um preço. E tu vai ver ao longo do tempo, conforme tu vai vivendo o evangelho na prática. Mas é tão bom, cara. Quem tá fazendo pela carne e quem tá fazendo pelo espírito. E isso é muito doido. Porque vai ficar claro, não pelo jeito da pessoa, pela aparência da pessoa, mas tu vai ver no coração da pessoa se ela tá fazendo para Deus ou tá fazendo para homens. Isso. E tu vai ver. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos e nos últimos tempos ali, nós vamos ter falsos profetas. E por amor, por ganância, vão estar servindo a Jesus para ganhar dinheiro. Enriquecer o próprio bolso, né? Mas a Bíblia fala também que pessoas íntegras. E hoje, graças a Deus, a gente participa hoje de uma igreja íntegra. Que contribui, que a gente ajuda, ajuda o pastor todo mês, ajuda a igreja. Mas por quê? Porque eu entendo o coração dessas pessoas e eu conheço o coração delas e elas conhecem o meu coração. E é bom quando a igreja está unida nesse nível. Por isso eu gosto de igreja simples, que vive o evangelho simples. E graças a Deus, vivemos hoje, eu e o Luiz participamos da mesma igreja e vivemos de uma igreja simples. Uma igreja onde é pregado o amor de Cristo, né? Exatamente. Onde a gente, hoje foi uma pregação que, meu Deus, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E aquele cara lá, o pastor Manuel, é um bênção de Deus. Eu gosto. Ele vai ver. Eu falei pra ele que a gente ia fazer esse podcast, ele vai ver. E cara, o pastor Manuel, ele tá aí, se ele estiver assistindo aí, o Abel, o pastor Manuel e todas as pessoas aí, vocês são bênção, sabe? Porque eu tô 9 anos com Jesus ali, né, Nova Aliança. E eu posso dizer que hoje eu não estaria nem vivo se não fosse a vida do pastor Abel e do pastor Coisa. Eu já teria morrido de depressão, de ansiedade, no caso ali do pastor Abel ter me ajudado. Então, eu quero agradecer vocês.
por estar fazendo isso, e a semente que vocês plantaram hoje tá crescendo aqui nessa casa, nesse lugar aqui, falando em público. Quero agradecer ao Álvaro também, que ajudou aqui a plantar o Ministério Comunidade de Nova Aliança, porque não é a placa de igreja, mas é o que está por trás disso, que é uma missão que já alcançou milhares de pessoas. Isso. E hoje nós já estamos aqui fazendo as coisas, tendo esse tempo de qualidade aqui por causa de vocês. Então queremos agradecer. O pastor Abel, ele tem sido eu não tenho tanta, tipo, ele não é meu discipulador, né? Mas toda a vida que eu tô junto com ele, eu aprendo algo com ele. Seja no culto, seja no GA, seja na barbearia. Eu aprendo com ele no que, cara, ele é um pai pra mim. Ele me ensina, isso, toda a glória tem que ser dada a Deus. Porque Deus, ele usa todos esses nomes que nós estamos aqui, cara, Deus usa. A gente consegue ver o agir do Espírito, a gente percebe isso quando a gente é movido através do Espírito. Mas para ser movido através do Espírito, tem que ter posicionamento. E às vezes falar no Espírito, às vezes tá louco? Você tá me falando isso? Parece que tá fora. Fulano não tem papa na língua pra falar isso daí. Que isso? Por que tem que ser duro desse jeito? E às vezes, tipo assim, às vezes quem tá no Espírito falando, às vezes meus pais, nossa mãe, a gente fala umas coisas, a gente acha que é loucura, mas não é a verdade. Mesmo que às vezes, porque o pai e a mãe, independente se são crentes ou não, Deus usa eles. Eles vão ser usados por Deus e vão te falar a verdade na cara. Mas se você tiver o Espírito Santo para entender o que estão falando, senão você vai entrar no ouvido, sair no outro e tudo certo. Mas, ô Luiz, eu queria te perguntar, né? O que você tem que falar para esses jovens aí que estão incendiando por Jesus aí, que querem encontrar com Cristo como Paulo encontrou e foi tocado por ele? O que você tem a dizer? Meu Jesus, eu tenho a dizer que a palavra é a chave, né? A palavra de Deus, oração, né? Temos que se manter conectados, em comunhão, com pessoas que estão pelo mesmo propósito. Temos que se manter posicionados em Cristo. Temos que cada vez mais firmar ainda mais a nossa vida, o nosso chamado, todos os nossos tipos de relacionamentos. Tem que estar firmados na rocha, né? Que é Cristo Jesus. Nós temos que entender que é uma busca diária. Palavra é diário. Oração, diário, né? Todo dia. Não é fácil, nunca vai ser. E lembre-se, quando você se posicionar, o peso em cima de você vai duplicar, triplicar e cada vez vai aumentar mais. Mas lembre-se que cada vez, quanto mais opressão, quanto mais dificuldade, maior a vitória. E mais você pode chegar a Jesus e dizer para Jesus, olha, me leva esse peso aí para... Exato. Jesus me ajuda a carregar isso aqui porque não tá fácil. Jesus me ajuda nisso porque não tá fácil. E reconhecer Cristo todo dia é maravilhoso, cara. Reconhecer Cristo todo dia. Tá com uma vontade no coração de abraçar alguém. Tá com vontade no coração de falar de Jesus para alguém. Pede para Deus te guiar. Pede pro Espírito Santo de Deus te guiar naquele caminho. Fazer com que os primeiros passos sejam teus, porém que Ele continue naquilo. Que eu diminua e que Cristo cresça em minha vida. Que a gente tem que reconhecer isso. Porque se não fosse Cristo, nada disso aqui serviria. Nada disso aqui seria uma realidade. Falar de Cristo hoje em dia tem se tornado difícil, principalmente para jovens. Mas eu creio numa nação que vai levantar forte. Em jovens que, sim, amam Cristo de verdade. Em jovens que, sim, são posicionados. Em jovens que, sim, vão falar do amor de Cristo porque estão vivenciando aquilo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E isso é uma verdade. Então que nós possamos falar cada vez mais de Cristo e se encher cada vez mais da palavra de Deus. E lembre-se, se alguém virar para você e falar assim, isso daí já tá doido, já tá ficando doido da casinha. Não, é que eu sou completamente apaixonado por Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus, galera. Galerinha, então, Deus abençoe você. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada da presença de Deus e que esse podcast alcance milhões de pessoas para Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Deus abençoe. E que nós possamos sempre se manter posicionados em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. O melhor posicionamento na vida de vocês. Amém. Amém? Em nome de Jesus.